Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É com grande alegria que nós, do Grupo de Estudos Online Sueli Caldas Schubert, saudamos a todos para darmos continuidade ao estudo do livro Tramas do Destino, no primeiro capítulo hoje que nós estaremos estudando. Como de hábito, nós reunimos a maioria dos coordenadores deste nosso tão querido grupo para que possamos também cumprimentar a todos aqueles que acompanham o nosso estudo. Então, gostaria de passar a palavra ao João, depois ao Laudelino, ao Marcelo, ao Lincoln e, por último, ao Vitor, que após dar os seus cumprimentos, vai nos conduzir também em oração. João. Olá, amigos. É uma alegria muito grande estarmos aqui no começo desse estudo. Estivemos juntos semana passada na introdução e agora começamos ativamente a estudar essa obra maravilhosa. Desejo a todos muito sucesso, muita proteção, muita luz. É uma grande alegria estar aqui novamente. Meus amigos, também desejo votos de muita alegria nestes tramas que nos envolve todos, que possamos aprender com essa belíssima obra de Manuel Filomeno de Miranda, nas mãos abençoadas de Divaldo. Novamente uma alegria e gratidão da oportunidade de estarmos juntos. Irmãs e irmãos queridos, da mesma forma, nós saudamos a todos nesta oportunidade muito especial de estudarmos esta obra, como disse o nosso querido João e o nosso querido Laudelino, esta obra que foi trazida pela mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco e ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Que tenhamos um bom estudo, com muita paz e muita harmonia. Saudações fraternas, desde as três fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina, a todos aqueles que participamos desses estudos iluminados que abrem horizontes profundos na análise de nós mesmos para compreendermos a nós e o mundo. Que possamos trilhar essas tramas do destino, buscando ampliar ainda mais os horizontes do nosso entendimento de Deus, da vida e de nós mesmos. Muita paz. Queridos amigos, queridas amigas e irmãs, gratos estamos, conforme os nossos companheiros acabaram de dizer, pela valiosa oportunidade da continuação dos estudos trazidos por Manuel Filomeno de Miranda e que Divaldo, com sua característica de missionário, propiciou que possamos aqui estar para estudarmos estes apontamentos. Agradecemos também, lembrando agora da nossa Sueli, e pedimos que nessa situação que nos encontramos, possamos estar sempre atentos a esses ensinamentos que Manuel Filomeno de Miranda nos traz. E um grande abraço e desejo que esse estudo também tenha a sua situação trazida num contexto de aprendizado que todos nós deveremos ter. Vou aproveitar este momento, dirigindo-nos a Jesus, o Mestre amigo, a Deus, o nosso Pai, colocarmos, Mestre, neste momento, com os nossos corações estremecidos no sentido desse diálogo em que temos a grata oportunidade do estudo, da meditação, da vinculação entre os companheiros. Te pedimos que possamos, neste momento, ter essa teia vibratória, envolvendo a cada um daqueles que estão nos sintonizando, entre os companheiros, entre todos aqueles que se dedicam ao estudo. Que as abençoadas oportunidades
em forma de palavras que o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda trouxe nesse capítulo 1, possam ser desdobradas com bastante felicidade pelos nossos irmãos coordenadores desta noite, encarregados dos aprofundamentos. Que eles sejam envolvidos, Jesus, com muito carinho para a verbalização desses conteúdos. Te pedimos nessa oportunidade, querido mestre, para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e de outras regiões atingidas pelas chuvas, atingida pela questão climática de uma maneira muito impactante e que os noticiários alardeiam de forma, às vezes, não no sentido de acalmá-los, mas no sentido também de promover aquelas criaturas que sofrem, que estão desamparadas, que estão confusas, sem sentidos, que os benfeitores espirituais possam, neste momento, verbalizar e emitir vibrações carinhosas, porque a dor comove, a dor necessita do acolhimento. Assim, mestre amigo, para aqueles companheiros coordenadores que hoje não puderam comparecer, que sejam envolvidos também nessa carinhosa lembrança deles. Fica conosco, mestre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, então, ao Vitor, obrigada ao Marcelo, obrigada ao João por estarem aqui conosco, saudando aqueles que nos acompanham. Então, agora eu vou pedir licença para removê-los da nossa telinha, para que possamos ficar aqueles que estamos escalados, né, no estudo do capítulo 1. Então, um grande abraço mais uma vez a eles. Então, nós ficamos responsáveis para trazer o resumo do capítulo 1, e que também nós, como sempre, recomendamos a leitura, porque é um capítulo comovedor, como sempre. Nele, o benfeitor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, vai nos trazendo a história, as tramas desta família envolvida nesta grande lição. A começar para nos trazendo a história de Artemis e também de Rafael, que futuramente vão casar-se. Ele nos traz que essa moça, essa jovem moça, Artemis, ela vinha sofrendo durante um grande período de tempo, mas ainda assim permanecia sem reclamação, suportando todos os sofrimentos com grande estoicismo, jamais se queixava, era portadora de grandes virtudes e de uma resignação heróica, porque ela confiava plenamente em Deus e se submetia aos seus desígnios superiores. Então, ela, Artemis de Alencar Fergusson, nome que iremos ouvir muito durante a leitura e estudo desta obra, ela aprendeu desde cedo que a tudo a divindade provê e que jamais sobrecarrega as criaturas com compadecimentos acima das nossas forças. Ela havia nascido numa fazenda próspera de pequena cidade do interior, no estado da Bahia, e recebeu dos pais, especialmente da mãe, a senhora Adelaide, todas as forças para conseguir resistir ao mal, e dava excelentes mostras em todos os momentos da sua admirável existência. Tinha hábitos singelos, graças a essa vida recatada do interior que ela levava, e ela se vinculava aos sentimentos, ao romantismo da natureza. Ela era bem dotada de corpo, de mente e de alma, embora na idade juvenil permanecia sempre equilibrada. Tinha também um temperamento calmo, a voz doce, cativava sempre todos aqueles que estavam presentes com a sua simpatia e com a sua ternura. E então o matrimônio, o casamento,
Ao completar 18 anos, foi concertado pela família, sem qualquer reação negativa ou rebeldia sistemática, como era feito à época. Ela conheceu, então, o futuro esposo, Rafael Duarte Ferguson, jovem de 20 anos, numa dessas recepções domésticas que as famílias arrumavam, né, para que os nubentes, os noivos, pudessem se conhecer. Rafael, por sua vez, ele procedia de um clã respeitável, era um moço bem dotado, mas ele preferia a movimentação da capital, diferente da sua futura noiva. E ele também tinha grandes ambições econômicas. Ele decidiu 2 anos antes do matrimônio que então trabalharia na carreira comercial. Ele então se torna um viajante porque ele tinha um espírito aventureiro, ele tinha um caráter forte, era relativamente inflexível, embora ele fosse gentil e falador, ele conseguia reunir os amigos de forma muito fácil, mas não poucas vezes irrompiam-lhe as lembranças inconscientes do passado, quando as injunções se lhe tornavam penosas, denotando então um temperamento vigoroso e até mesmo implacável. E nessas ocasiões em que se rompiam essas lembranças, ele falava pouco, sem embargo, e se fazia rancoroso, com visível dificuldade para perdoar as ofensas reais ou imaginárias. Era tido como um bom partido. O namoro rápido, com a aquiescência da família, se converte, então, em matrimônio feliz logo após 1 ano. E aí, no suceder dos dias, dos júbilos, a jovem Artemis se sentia saltar com frequência por tormentosos presságios. Ela experimentava impressões angustiantes, sensações indescritíveis que ficavam martelando o seu espírito sensível. Ela passou a sofrer perturbadora neurose íntima, a lhe prenunciar sofrimentos, cuja causa ela não conseguia sequer pressupor, mas que superava através da crença em Deus e da oração. Rafael, seu noivo, a amava e era correspondido. Eles se sentiam estranhamente identificados, como se fossem conhecidos que se reencontravam. E realmente se conheciam, porque não era a primeira vez que eles se reencontravam nessa experiência afetiva que foi programada para que pudessem se redimir e que haviam se proposto espiritualmente. Depois de transcorridos os primeiros meses do casamento, Rafael começa, então, a exteriorizar os tormentos íntimos que o dominavam e se transforma, pouco a pouco, num vigoroso verdugo da esposa, que, por sua vez, era submissa e que experimentava todas as injunções entre as frustrações afetivas e profundos martírios morais. Renascente de rudes responsabilidades em que ele havia fracassado no passado, desbordaram-se-lhe as lembranças impressas nos painéis da inconsciência, o que o tornou rancoroso sem qualquer motivo e desconfiado, a ponto de sucumbir em crises de violência e mudez selvagem a que se entregava, ante a reação passiva da esposa, que ficava aturdida e inditosa. Quando terminavam esses rompantes, parecia que ele recobrava a lucidez, retornava então a gentileza e a ternura com que buscava se reconciliar com a esposa, mas logo na frente ele recaía nos mesmos dédalos da crueldade e da insânia. Obsidiado em si mesmo, nos coloca Filomena de Miranda, avassalado pelas lembranças odientas do passado e assolado pelo ódio dos antigos cômpares, de orgias como de agressividade. Padecia a funesta subjugação transitória cíclica, em que se arruinava emocionalmente, avançando com celeridade para um colapso nervoso. Assim, profundamente decepcionada pelo matrimônio inditoso, Dona Artemis refugiava-se nos deveres domésticos e na oração.
nos refúgios da prece lenificadora, ela conseguia adquirir paz e força, conseguindo, por meio do milagre da inspiração, a claridade mental para que ela pudesse conseguir no dever. Ela era devota de Maria, Mãe Santíssima, a quem rogava com frequência para que lhe protegesse. E ela também tinha muitas saudades de quando morava na fazenda, daquela vida do interior, quando se lembrava de dias felizes. Mas agora ela morava na capital, estava sozinha, longe dos amigos, longe dos parentes e sofria sem consolo. Logo após um ano que ela havia se consorciado, a sua mãe desencarna. E esse para ela foi um golpe que produziu infinita mágoa moral e que ela não mais conseguia se refazer. Era como se um invisível punhal da angústia se tivesse cravado na alma, fazendo com que ela se debulhasse em lágrimas inestancáveis. Quando ela estava orando numa noite em que ela supunha não suportar mais tantas dores e tanto sofrimento, ela adormeceu. E aí, repentinamente, ela se viu diante da sua mãezinha, em radiosa manhã, num parque em flor, em instância feliz que ela desconhecia. E a mãezinha começa lhe dizendo: Jesus, minha filha, reuniu-nos a fim de que eu te pudesse consolar, de modo que você saísse desse vale de saudade e se animasse, para que pudesse ganhar força diante das provações que havia se proposto. E ela continua afirmando: eu não morri, nós não morremos. Refaçam-me depois da travessia pelo corpo denso para a vida espiritual, mas podemos prosseguir juntas. Não te entregues em demasia à aflição, ao desespero, mesmo na dor justa. É medida de rebeldia ante os impositivos da evolução que promanam do Senhor. Mas serena-te e confia. E a filha que estava agoniada reclina a cabeça no regaço materno, desatou a chorar e diz: não suporto a decepção no lar, e agora a sua ausência, mãezinha. Sim, filha, eu o sei. Embora os poucos dias em que me separei, prosseguiu suave a mãezinha, estou informada de todas as tuas agruras. No entanto, desces, sem que o percebas, ao poço de inditoso suicídio indireto, por negar-te o direito da vida, em face das dores que te enjaulam no sofrimento forte. Serás mãe em breve, e é indispensável que te prepares para o sacerdócio sublime de co-criadora com o nosso Pai, a fim de ensejares a regularização de severos compromissos com outros espíritos aos quais te vinculas. Não te permitas, porém, sonhar desnecessariamente. A vida que a todos nos reserva a felicidade futura estrutura-se em contínuos testes de humildade e de paciência. Constrói-se a harmonia íntima de renúncia em renúncia, passo a passo. O amor dos teus filhinhos será a luz das tuas horas, na lâmpada dos teus sacrifícios. Rafael está enfermo da alma, porém te ama como pode. Ajuda-o com o teu puro e inocente amor. Fala através do tempo, adquirir a paz e contribuir para a sua edificação pessoal, porquanto ele muito sofre nos desvãos das agonias infinitas em que se debate o obsesso. Não lhe queiras mal, haja o que houver, compreenderás o porquê posteriormente. E aí ela silencia para depois prosseguir. Eu peço licença para poder ler estes trechos muito importantes para então darmos encerramento ao resumo. A mãe de Artemis, então, concluindo, vai dizendo que o sacrifício doméstico é luz libertadora, que homens sedentos de gozos e iludidos em si mesmos simplificam soluções separando-se do cônjuge problema, adiando os compromissos resgates, que transferem realizações, tecem complicadas malhas de fugas em que se enredam. Enquanto houver força, deve alguém porfiar no matrimônio
sem esperar reciprocidade. O perdão é decorrência do amor que não vacila, que sabe esperar, dignificar-se. Todos nos ligamos uns aos outros por deveres e situações que nos aproximam ou nos afastam, sem que essa aproximação ou esse afastamento signifiquem impedimento que os acontecimentos se concretizem, de acordo com os liames de entrosamento sempre vigentes. Vínculos familiares são opções evolutivas e experiências em que transitamos em forma de parentela carnal para atingir a pureza na fraternidade espiritual que nos espera. Por isso, cônjuges difíceis, ingratos, adúlteros, agressivos, obsessos, ao invés do abandono rápido, puro e simples, que mereceriam sofrer, devem nos inspirar enfermos que são misericórdia, tratamento e ajuda. Rafael encontra-se em curso na posição de doente, confiado à tua vigilância e afetividade, a fim de que disponha de forças para resgatar e evoluir. Portanto, não desfaleças nos testemunhos, nem o queiras menos. E aí, quando Dona Artemis desperta, ela apresentava os sinais balsâmicos da esperança, qual se a escumilha da sua noite moral agora estivesse iluminada por lâmpadas mágicas e novas, clareando-a por dentro. Muito lindo, né? Muito valoroso. Então, agora nós estamos ansiosos para ouvir os comentários dos queridos Lincoln e Laudelino. Quando nós pegamos essas questões da afetividade, as perturbações, onde todos nós, de uma maneira ou outra, enfrentamos também não só as decepções, como de Artemis fala para sua mãezinha sobre o matrimônio, mas quantos de nós também não estamos vinculados nos nossos sentimentos, afetos, de uma maneira ainda desarmônica, sem uma harmonia nesse conjunto de notas. E eu gostaria de trazer algumas reflexões a respeito justamente destes laços afetivos, que quando vamos pegando deste capítulo, na minha percepção, vejo que na atualidade, cada vez mais a rapidez, a fugacidade aonde a ligação de duas almas no matrimônio, sem um devido compromisso ético ou vinculado a qualquer grau de moralidade, de avanço do indivíduo, esteja ligando ou fortalecendo o laço, muitas outras questões estão fortalecendo para que o matrimônio aconteça. E rapidamente ocorrem as separações, ocorrem aquele que nós costumamos escutar de uma maneira muito singular. O amor foi se esvaindo, o amor foi acabando. Aí eu ficava pensando, mas como assim? O amor acaba se realmente ele esteve presente em algum momento? Porque ele pode, como o braseiro, né, ficar um pouquinho mais acumulado de cinza, mas será que nós não temos estratégias para manter essa chama sempre acesa? Porque o amor, quando conquistado, é uma virtude que só vai se fortalecendo, por mais que se divide, mais se multiplica. Não há como ele se esvair ou acabar. Mas o sentimento, quando ligado de uma forma doentia, vai nos trazendo, sim, uniões afetivas de uma maneira equivocada, patológica, doente. Pensemos, quando o indivíduo está em um matrimônio e, de repente, o cônjuge, seja a mulher ou seja o homem, adoece uma enfermidade mais grave que o gere limitações, sejam limitações no aparelho físico locomotor, cognitivas, sexuais. E aí nós pensamos, mas será que eu vou manter a minha existência toda agora? Vamos dizer que esteja aí no início da sua fase adulta, juvenil, viril, e pensa, vou manter, eu fiz um matrimônio com um corpo sadio, com uma pessoa que estava ali colocando todas as suas projeções e agora é aquele pedacinho de carne com muitas dificuldades. E será que teríamos um compromisso se não olharmos a vida no seu processo reencarnatório, nos compromissos assumidos, aonde o matrimônio e os laços afetivos me colocam do lado daquele aonde eu possa resgatar, contribuir
valorizar o laço amoroso já realizado no passado. Mas e se invertermos? Teria eu condições de permanecer, se fosse comigo, as atribuições limitativas da minha existência, conseguindo fazer com que o meu orgulho fosse abatido e manter agora uma dependência do lar daquele ente querido que eu escolhi como esposa? Teria, será, o orgulho capaz de enfrentar essas dependências não só físicas, mas emocionais, financeiras, etc., que envolva a minha existência? A vida a dois, antes da chegada dos filhos, vai nos trazendo múltiplos ensinamentos. Estes infortúnios ocultos que vamos enfrentando das obsessões e da espiritualidade inferior, também vamos enfrentando os infortúnios aparentes afetivos. E é muito importante que nós possamos trazer à luz estes infortúnios para que, identificado em nós, possamos verdadeiramente construir a virtude do amor. Então, quando nós pegamos para estudar o livro Vida, Desafios e Soluções, obra também de Divaldo, na psicografia da mentora Joana de Ângeles, nós vamos vendo que as afetividades conflitivas, elas nascem de alguns sentimentos principais, que são a ansiedade, as insatisfações e os desajustes. A carência afetiva do indivíduo, vinculado à insegurança da sua personalidade que ele está formando através de um ego ainda imaturo, lhe faz projetar externamente, em alto grau e potencial, as suas incapacidades de realizar, ou seja, o potencial de irrealizações, diz Joana. Nós vamos projetar no outro. Eu projeto na minha esposa as realizações que eu desejaria conquistar e não tenho a força, o esforço, a vontade ou a coragem para dar o primeiro passo. Mas eu projeto nela e faço as cobranças da personalidade dela e cobro de uma maneira que ela possa projetar o máximo daquilo que eu almejaria um sucesso de realização existencial. Eu tento colocar no outro, ao meu lado, as minhas incapacidades e trago com tanta naturalidade como se aquilo já fosse conquista íntima minha. E eu começo a trazer essas cobranças, justamente porque não vou me sentindo ainda valorizado. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que se trata de um processo ainda de desvalor na formação de primeira infância, mas não valorizado na vida adulta. Vou seguindo uma vida com uma companheira ou companheiro, se for ao contrário, aonde eu tento buscar não o alicerce para suprir as minhas deficiências, mas eu coloco ali tudo o que possa projetar a conquista das minhas fragilidades num processo de cobrança que não me satisfaz. Porque tudo o que venha contrário aos meus interesses, eu afasto, eu critico, eu desdenho, eu não valorizo a conquista do outro. Eu vou fazendo uma personalidade tão dominadora que a personalidade que está ao meu lado vai se desfazendo. A pessoa vai entrando em um processo para tentar atender às necessidades do outro, em um processo matrimonial, que a pessoa ao lado vai perdendo a sua própria individualidade, a sua própria personalidade. Muitas vezes escutamos aquele como se fosse talvez um elogio. Nossa, vocês são tão parecidos. Mas seria isso a perda da autenticidade, da personalidade, ou é um convívio fraterno que os dois puderam evoluir em conjunto? Ou alguém teve que ceder para fazer com que as manipulações fizessem com que aquele indivíduo esquecesse realmente quem ele é? Quando vamos pensando no início de um processo conjugal, quais são os atributos físicos, éticos, morais que me aproximam neste ímã existencial? Porque a união vai permitir com que esses dois espíritos avancem de uma maneira recíproca na escalada dessa célula familiar. Não estamos ainda falando de filhos, somente do matrimônio. Mas o que é que me atrai? Se eu começar a realizar projeções físicas,
financeiras ou outras projeções que possam me trazer facilidades materiais, nós vamos perceber que essa fragilidade material jamais vai me trazer qualquer tipo de satisfação. Eu sempre vou estar preocupado ou receando o medo que aquilo se perca ou se acabe a qualquer momento. E realmente, pela a fragilidade da matéria, todos nós estamos propensos a qualquer momento a fazer com que o corpo físico, recebendo um efeito da gravidade, já não mantenha a mesma beleza de 10, 15, 20 anos atrás, mas mesmo as funções fisiológicas do meu corpo, os hormônios, também não mantenham a sua atividade por um pleno período de tempo decorrer do matrimônio, se porventura for um largo prazo. Ou curto prazo, há tantas patologias e fragilidades que podem ferir o corpo físico e fazer com que aquilo se esvá. Se eu começo a conquistar um laço e identificar que esse processo do diálogo e da amizade é um laço principal de vínculo espiritual, através dessa amizade eu vou conquistando mutuamente degraus no processo evolutivo aonde o conjunto procura soluções. Naquele processo aonde eu identifico a trave no olhar do outro, mas aquele que está na minha frente também está apontando a trave e aquela bolinha de sal, de areia que está no meu olho. Então, mutuamente, sem trazer uma ferida de afronta à nossa personalidade, ao ego, ao orgulho, nós vamos se moldando, vamos avançando, melhorando, porque o desejo não é a competitividade, mas é terminar o dia e pensar que o olhar do outro para comigo, de repente, traga aquele olhar de aprovação, de utilidade no lar, mas de respeito, de carinho, de amor, de orgulho. Como eu me sinto bem de estar ladeado da minha esposa e podendo pensar, como que eu pude fazer um laço de uma pessoa tão incrível que está aqui ao meu lado? Como que eu posso manter tantos anos aquela chama tão acesa? Não quer dizer que não enfrente as dificuldades, mas a habilidade para lidar com essas dificuldades vai manter de forma que o matrimônio prevaleça em todas essas dificuldades, inclusive as espirituais. Então, quando nós vamos vendo que o indivíduo vai formando a sua personalidade naquele processo onde ainda é imaturo, um processo de formação que se sente desvalorizado, hoje na fase adulta, ele começa a trazer a desconfiança, o ciúme, porque ele ainda não se sente amado. E o fato de trazer em si o ciúme, a insegurança, vai tentando aprisionar o outro nas suas condutas e controles mentais. Não só no processo de espionagem, mas o indivíduo mantém um laço afetivo com aquele que está ao seu lado patológico, pensando o que está fazendo nesse momento, o que poderia estar pensando naquele momento. Será que aquela atitude que ele o fez, a pessoa está, de repente, pensando de uma maneira negativa, positiva? Será que a pessoa está o rejeitando? Aquele olhar dentro dela, ela mantém ainda uma conduta completamente desequilibrada, porque dentro dele ainda não existiu a figura do amor. A pessoa não foi capaz de se sentir amada, mas não amada agora na relação matrimonial. Esse laço do amor começou muito antes e agora somente está extravasando o seu lado imperfeito, imaturo, mas ignorante, num processo de um automatismo. Reflete afora aquilo que tenta conquistar através de um processo que todos nós temos, que é um instinto. Vamos tentando viver o matrimônio ainda de uma forma instintiva. Ou seja, eu tento atender às questões sexuais, matrimoniais, para tentar fazer com que exista uma prole, construa a família. Eu tenho uma parceira para que possa, naqueles momentos de maior estresse ou necessidade, a gente ter um amparo, uma bengala, porque na velhice é tão ruim ficar sozinho. Mas calma. As grandes conquistas que estão inerentes nesse trajeto, nessa caminhada de médio, longo ou curto prazo, a dois, essas divisões, essas renúncias no lar,
fazem com que o indivíduo possa sublimar a sua existência. Então, o diálogo, a lealdade, a autenticidade são fontes primordiais para a manutenção de um bom matrimônio, como encontramos no Amor, Imbatível Amor, também da obra de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco, da série psicológica. Mas voltemos um pouco para falar a respeito dessas raízes de uma infância solitária. Quando vamos avaliar o melhor processo existencial descrito pelo processo dos grandes psicólogos avaliando a psique, vão trazendo que esse processo da ignorância, que está ligado na primeira, iniciando a segunda infância, que depois podemos colocar até simbolicamente como se fosse Adão e Eva vivendo num paraíso, no paraíso porque ignoravam a verdade, a partir do momento que descobrem a verdade, caem do paraíso. Nesta infância onde tudo é alegria, a imaginação e o processo criativo à tona, a pessoa e a criança é feliz. Os melhores momentos da sua vida é brincar com uma borboleta, um pedaço de graveto no chão. 2 pedras são o suficiente para que a criança atinja talvez o êxtase da alegria do seu dia. Mas, quando a criança atinge uma idade mais avançada, e nessa idade adulta ele pode refletir o seu processo de vínculo amoroso familiar, vai poder encontrar no lar uma mãe castradora, um pai violento, agressivo, ausente, para poder encontrar ali os reflexos da condução familiar para a sua existência. É ali exatamente aonde ele instintivamente vai reagir às cobranças daquele par afetivo que está ao seu lado. Não porque somente o deseja, mas instintivamente procura preencher um espaço que não será preenchido através da cobrança, porque não é o outro capaz de preencher este espaço. Poderiam ter sido os pais? Sim, poderiam, mas não tiveram as ferramentas necessárias para fazer com que aquele espaço fosse realmente preenchido pelo sentimento puro e pleno do amor. Mas agora o indivíduo, ele pode começar o seu autodescobrimento num processo de não guarda de mágoa ou ressentimento, mas conseguir entender plenamente as maturidades, o avanço de personalidade envolvendo as questões materna e paterna e perdoar. Perdoar e fazer com que neste laço encontre verdadeiramente a potência do amor vibrando em sua plena grandeza. Pegando uma mãe que porventura pudesse trazer laços aos seus olhos ainda equivocados, encontrando as renúncias que aquela mãezinha precisou fazer para que a sua existência estivesse íntegra, para que o alimento chegasse na sua boca. E pensamos, mas hoje é tão fácil, né? É um iFood. Mas trazer o alimento à mesa, talvez nas dificuldades que os pais, os avós tiveram à sua época, as preocupações grandes aonde a fome poderia assolar e bater na minha porta, as preocupações que passavam na mente, entendendo toda a complexidade de formação cultural, intelectual, emocional dos pais e dos avós, vamos, de uma maneira muito fácil, conseguir entender essa complexidade e avançar. Avançar numa linha conjugal, permitindo que o outro nos ame. Porque, às vezes, é tão o desejo de demonstrar o amor externo para tentar preencher o vazio interno que esquecemos de abrir uma pequena frestazinha, uma fenda, para nos tornar verdadeiramente vulneráveis. E através da vulnerabilidade, nós vamos perceber que aquele que está do nosso lado não vai nos derrubar, mas vai nos apoiar, vai nos fortalecer. E sabendo daquela vulnerabilidade, eu já não me torno, então, uma presa fácil, mas eu me torno um companheiro fiel. Eu me torno ali aquele que está ao lado para que possamos conquistar na escada evolutiva, simbolicamente por Jacó, um novo passo. Vencendo, então, de uma forma que os atributos que nos vinculam no matrimônio possam sublimar a nossa existência. Só para a gente poder finalizar, para concluir, passando a passar a palavra ao Lincoln, só que nos dias atuais, uma das maiores propensões aos desajustes, aos desenlaces e às separações
especialmente estão se dando antes de completar 3 anos de vínculos afetivos no processo do matrimônio, indiferente do tempo em que a pessoa está namorando. Aí pensemos, o que foi que ligou a criatura para permanecer 3 anos juntas? Não quer dizer, no próprio livro Amor Imbatível Amor está que o matrimônio não vai estar ligado de uma maneira definitiva, e isso poderia ser até imoral. Mas o que os une, se não for um laço vinculado à virtude, ao amor, já não há mais a união, e nunca houve. Os principais motivos de desajustes hoje ainda estão vinculados às questões da libido, os desajustes da sexualidade. O indivíduo deseja dominar, controlar, ter a posse do outro através de um ego doentio. Então, ele casa, ele entra no matrimônio, seja ele homem ou mulher, principalmente nas pesquisas e nas leituras que eu faço, a figura masculina, desejando ter a posse feminina, o domínio, o controle. Hoje, nos dias atuais, talvez já possa estar aumentando ou igualando essa face feminina ou masculina. Mas o ego tentando dominar, e após o domínio, ou seja, após ele conseguir conquistar, seja no ato sexual, ou seja, na conquista que o indivíduo aceite o seu casamento, aquela fome foi saciada. Ou seja, não é a fome só do desejo sexual, mas é da conquista, é da posse. E o ego, após ter tido aquela conquista, rejeita, aprisiona, maltrata. Já não mais dá o valor necessário, o que dava anteriormente. Mas é uma forma imatura de um ego ainda infantil, dominador de uma infância aonde não pôde ter a maturidade para vencer aquele processo educacional, mas mesmo trazendo das suas existências passadas um ego ainda imaturo. Então, essas fugas que acontecem ainda são fragilidades da nossa alma que todos nós o temos, desajustes, decepções, mas o mais importante é que, se estamos vinculados em um matrimônio, que possamos encontrar ao nosso lado um verdadeiro amigo. Como Jesus pôde encontrar em seus discípulos, como podemos encontrar também dentro dos nossos lares um verdadeiro amigo, para a gente poder contar nos melhores e nos piores dias da nossa vida, enfrentando de uma maneira leal os compromissos assumidos, para que daí, no final dessa existência, as renúncias, mas também as glórias, possamos estar juntos, sorrindo na conquista do verdadeiro amor. Essas seriam as contribuições. Muito obrigado. Agradecemos, Laudes. Sempre importante relembrar, né? Esses compromissos espirituais que todos temos. E quando a gente fala que Jesus, né, nos ordenou, digamos assim, para amar o próximo como a nós mesmos, o próximo que começamos a aprender a amar é aquele que está mais próximo, né? Ou seja, os familiares. Então, Lincoln, agora nós passamos a palavra a você e gostaríamos muito de ouvir as suas considerações. Ouvindo atentamente aí as palavras, as reflexões do Laudelino, que destacou muito bem que, conhecendo a reencarnação, os cônjuges terão melhores possibilidades da sustentação do matrimônio, porque as doações de amor nas possibilidades de cada um que darão ao longo do tempo, como ele mencionou aí, na renúncia, na entrega, a permanência desses laços que não são de agora, porque o reencontro aqui não é uma casualidade, tem uma causalidade, naturalmente, dentro desse processo. Quando a reencarnação é tomada de forma consciente, como bem lembrou o Laudelino, as coisas seriam muito mais fortalecidas e facilitadas na constituição dos lares e da prole também, sem dúvida, não é verdade? Mas eu tomei aqui uma referência que foi colocada pelo nosso mentor, Manuel Filomeno, com relação a lembranças do inconsciente do passado de Rafael. E nós observamos que o processo reencarnatório ele traz um elemento importante que está tratado em O Livro dos Espíritos,
na questão 392, que é o esquecimento do passado, a fim de possibilitar que as experiências nossas, especialmente no âmbito familiar, onde são reunidos os espíritos mais próximos nas necessidades de experiências, não tenhamos conscientemente lembranças de atos do passado, porque ainda carregados de equívocos. E o lar representa, então, o reencontro de almas que, ao esquecer o passado, ganham, numa nova encarnação, como que um livro onde vamos escrevendo a cada dia a nossa nova história. Entretanto, nós viemos desse passado com as nossas possibilidades, com as nossas tendências, tanto para as expressões mais nobres da vida, quanto daquelas expressões também mais desequilibradas. O Allan Kardec, inclusive, fala na questão 219 das faculdades extraordinárias que certos espíritos têm desde a infância e alcançando muitas vezes a fase da juventude adulta, em que espíritos trazem por intuição conhecimentos já adquiridos em outras encarnações e manifestam isso de alguma forma muito viva, seja nas expressões da inteligência ou nos campos da arte também, onde crianças, inclusive, exercitam ao piano, a um violino ou a um instrumento musical qualquer, ou na própria voz, ao cantar, esse pretérito que já trazem adquirido nas experiências de outras encarnações. Mas no caso que foi apresentado aqui, as lembranças que vieram ao inconsciente, ou que nasceram do inconsciente de Rafael, foram de transtornos que ele carregava, porque numa encarnação recente passada, como afirma o benfeitor, ele fracassou de uma maneira muito, muito grave. E esse fracasso, naturalmente gravado no seu perispírito, como a história escrita de todos nós está gravada, ele ressume ou reassuma no nosso ambiente de experiência durante a reencarnação, afetando-nos de alguma forma. E no caso dele, afetava negativamente, porque foram muito complexas as experiências que ele havia vivido. Então, todos nós, tomando como referência esta passagem, é um chamamento a que todos nós também façamos uma reflexão a respeito das tendências que nós trazemos na nossa vida no dia a dia. Muitas pessoas reclamam que como eu posso viver uma experiência agora diante da realidade da reencarnação se eu não me lembro daquilo que eu fiz no passado? É melhor que não lembremos, porque fazendo ou trazendo essa lembrança ao nosso consciente, nós não suportaríamos. Mas, se nós quisermos, de alguma maneira, saber o que nós fomos em outras encarnações, vamos buscar aquela recomendação que está também no Livro dos Espíritos, na questão 919, que é o conhece-te a ti mesmo. Porque, conhecendo-nos, vamos aprender a fazer uma análise das nossas tendências instintivas, que são indícios daquilo que nós já fomos no passado. Se nós temos um comportamento ou hábitos, de alguma forma, que são inadequados, ou de um processo educativo pernicioso, se somos muito rudes com as pessoas, se nós guardamos muito rancor com muita facilidade, somos intolerantes, impacientes, temos dificuldades de perdoar, esta é a característica da nossa persona atual, mas que está gravada no indivíduo imortal. E ao fazermos essa análise e reconhecermos essas nossas tendências que são prejudiciais à boa convivência nossa no ambiente familiar, no ambiente profissional, no nosso convívio, dentro da nossa prática religiosa, qualquer que seja ela, ou na relação comunitária em geral, se aprendemos a identificar essas tendências como nocivas ao nosso processo de crescimento espiritual e de edificação da vida num sentido mais nobre, vamos devagarinho trabalhando essas tendências para que essas más inclinações, como dizia Allan Kardec,
não afetem a nossa oportunidade de experiência nesta encarnação e prejudiquem a nossa caminhada. Então, ao fazermos isso, vamos conhecendo-nos cada vez mais, identificando naturalmente as imperfeições que ainda carregamos, mas também identificando muitas potencialidades que nós podemos desenvolver e multiplicar para melhor, porque nós temos os dois caminhos, do crescimento da nossa inteligência e dos nossos sentimentos já desenvolvidos, potencializando ainda mais as possibilidades, como vamos também ao longo do tempo, analisando as nossas imperfeições, renovando-nos de alguma forma no esforço diário de autotransformação. A nós espíritas, em particular, nós já entendemos pela descrição que faz Allan Kardec do verdadeiro espírita em O Evangelho segundo o Espiritismo, que seremos reconhecidos pelo nosso processo de transformação e, naturalmente, pela renovação interior, o controle das nossas más tendências, porque temos consciência de que somos seres imortais, que estamos dentro de uma viagem milenária de encarnação e encarnação, e cada uma delas sendo um tesouro valioso no nosso processo de aquisição. Nessa escada de Jacó, como disse agora há pouco Laudes, né? Vamos galgando esses degraus dessa escada de Jacó, atingindo culminâncias maiores para a nossa evolução espiritual. O nosso progresso espiritual, ele é inevitável. Então, chamou-nos a atenção esse aspecto aqui, apresentado na experiência de Rafael, com relação a essas lembranças que vêm do seu inconsciente. Vamos lembrar também que a própria senhora Artemis, em algum momento, recebeu também, de alguma maneira, esses impulsos que vieram de compromissos que ela assinou consigo mesma antes de reencarnar. Também reminiscências que vieram ao seu inconsciente, preocupando-a de alguma forma, porque ela entregou a si mesma um compromisso de chegar aqui como reencarnando para cuidar de seres queridos junto aos quais ela se comprometeu. Podemos tirar conclusões dessa maneira quando a própria mãe, ao falar com ela durante o sono, disse que Jesus colocou as duas juntas naquele momento para que a mãe desencarnada pudesse consolar a filha, a fim de que ela saísse daquele vale da saudade e pudesse animar-se um pouco mais para enfrentar as provações a que ela se propôs antes de reencarnar. E aqui tomamos uma frase que marcou bastante a nossa leitura, quando Manuel Filomeno, lá naquela parte inicial, em Limine, ele fala que Artemis trocou ou permutou uma instância muito feliz onde ela vivia para reencarnar aqui na Terra, dentro daquele mecanismo do amor intercessor, porque ela veio para trabalhar em favor de amores dela, que nós vamos conhecer ao longo do desenvolvimento do estudo deste livro, mas já de antemão apresentada a ela, Rafael, que já traz as suas dificuldades, e vamos conhecer as razões de tudo isso no desenvolvimento dos nossos estudos. Contrariamente à posição reencarnatória de Rafael, que veio para, de alguma maneira, corrigir os seus equívocos do passado, conduzido também ao processo reencarnatório para tentar fazer a sua renovação diante das experiências que ele viveria na família. Um outro aspecto importante que é destacado também neste capítulo, por Manuel Filomeno, é o processo obsessivo que já se manifesta desde esse momento, atingindo também Rafael. Nós sabemos, e já estudamos nas obras apresentadas até aqui, mas sempre teremos que recorrer às nossas observações para não nos esquecermos como é importante termos presente as reflexões próprias sobre os processos obsessivos. Aqui foi dito por Manuel Filomeno que Rafael era um obsidiado em si mesmo, avassalado por reminiscências que trouxe do passado, aqui manifestadas, inclusive, nesta lembrança que veio do seu inconsciente,
mas também perseguido por antigos pares de orgias e de agressividade do passado. Sobre essa parte da autoobsessão, nós encontramos, inclusive, uma observação da nossa querida Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, onde ela fala que o homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Vejamos como é importante esse esclarecimento. Não podemos, aos menores distúrbios que possam estar afetando a todos nós, recorrermos a colocar a culpa dessas ocorrências aí a espíritos que possam estar neste processo conosco de sintonia no processo obsessivo. Como vimos no exemplo aqui de Rafael, ele iniciou essa manifestação de desequilíbrio trazendo da sua experiência do passado, gravadas no seu inconsciente, aqueles distúrbios que caracterizavam a sua conduta mais agressiva com as pessoas e especificamente com a esposa também, Artemis. Então, não devemos colocar a culpa fora de nós. Vamos transformar, como diz Joana de Ângeles, o fator culpa em responsabilidade. Portanto, ao analisarmos a nossa conduta, haveremos de buscar no nascedouro do nosso comportamento primeiro aquilo que já está dentro das nossas imperfeições próprias, que são um elemento importante para nos vincularmos a espíritos desencarnados, imperfeitos como nós, porque nesta vinculação ou nesta imantação se realiza o processo de obsessão também. Então, verificamos que todos nós estaremos sujeitos aos rigores da lei divina na correção dos nossos atos do passado, nas vinculações próprias que vamos ter com seres que prejudicamos no passado, que não nos perdoaram e que, de alguma forma, hoje nos perseguem, então, resguardando a nossa responsabilidade, porque lá atrás nós provocamos algum tipo de ferida profunda nos seres com os quais tínhamos a nossa relação. E que, ao não nos perdoar, eles hoje nos encontram magneticamente pelos mecanismos da lei divina que reúne devedor e credor para o reajustamento necessário. Isso custa sacrifício, custa especialmente entendimento, mas também um senso de confiança na divindade, para que tenhamos nesta confiança e no entendimento do que está acontecendo conosco, não assumirmos a atitude de vitimados pela vida, mas de despertados pela vida em processos dolorosos para tomarmos novos caminhos. Então, meus irmãos, nós vemos que todos nós, ao vivermos as nossas dificuldades aqui, neste planeta de provas e expiações, neste palco da vida, onde a misericórdia divina nos coloca, estamos vivendo exatamente no local, na condição e com as pessoas necessárias aos nossos reajustes diante da própria consciência, que foi ultrajada ao ferirmos a lei divina em nosso passado delituoso. Então, verificamos que cada dia é oportunidade nova que se abre para todos nós, no sentido de nós buscarmos a nossa renovação. Um terceiro tema que falaremos rapidamente aqui, que foi colocado no diálogo da mãezinha de Artemis, foi a questão do suicídio indireto, a que ela estava submetendo-se de alguma forma, negando-se o direito à vida. Neste mês de setembro, que é dedicado a esse assunto do suicídio, inclusive o dia 10 de setembro é dedicado às campanhas próprias em todo o mundo de prevenção ao suicídio, e o país todo se mobiliza aqui, o Brasil, desde a nossa Federação Espírita Brasileira, que tem a sua campanha, que pode ser buscada no próprio site da Federação,
e que se multiplica pelas federações em todo o país e chegam a todos os centros espíritas também em todo o país, para que cada um de nós, conhecedores da realidade espiritual e de que a morte não existe, como afirmou a mãe de Artemis a ela continuou vivendo, o suicídio possa ser, de alguma forma, prevenido nos corações que buscam as casas espíritas, ou que nos buscam em caráter particular para compreender, de alguma forma, essa tentativa ou essa tendência que a pessoa tenha de tirar a própria vida. É uma campanha permanente, embora ela seja mais proeminente no mês de setembro, mas calcula-se, isso consta no site da Federação Espírita Brasileira, que anualmente cerca de 700 mil pessoas desencarnam no mundo vitimadas pelo suicídio. Então, e a tendência é que este número vá aumentando, porque a gravidade dos processos de tristeza que invade, essa melancolia que invade a sociedade em geral, as depressões que estão tomando surtos muito graves, conduzem as pessoas ao suicídio. Além, naturalmente, de outros fatores, como a drogadição, os desarranjos afetivos, o desespero das pessoas, a falta de uma fé consolidada ou de um sentido para a vida. Então, o suicídio comparece como uma solução aparentemente mais facilitada ou mais simples para problemas gravíssimos que o indivíduo enfrenta, mas enfrentará logo em seguida a realidade de que aquilo que tentou realizar, que seria o autoaniquilamento, não acontece. E ao reencontrar a si mesmo nesta condição de ser vivo após a morte do corpo, vai ter então um processo de perturbação bastante profundo. Mas, voltando à questão do suicídio indireto, que é interessante também registrarmos, ele acontece no nosso dia a dia, às vezes em pequenas coisas, em que nós vamos, de alguma forma, afetando a saúde do nosso corpo, especialmente, que é o elemento mortal da nossa composição aqui no campo físico, não é verdade? Além dos fatores também do desequilíbrio mental, que provocam aí transtornos graves no nosso emocional, que se refletem também no corpo físico. Então, a forma como nós respeitamos ou não o corpo, tratando-o adequadamente, dando a ele a alimentação conveniente, os exercícios próprios para mantê-lo saudável, o espairecimento mental, que dá também o alívio às pressões próprias do organismo, a não ingestão de elementos nocivos ao nosso corpo, que possam prejudicar as funções dos nossos órgãos, tudo isso faz parte de um esforço para evitar esta morte lenta que poderia acontecer em nosso corpo se nós estivéssemos prejudicando o seu funcionamento. São sistemas produzidos através de milhares de anos, num automatismo que o espírito foi colocando na sua experiência milenária e que funciona sem a necessidade da nossa vontade, mas tem certos aspectos que dependem da nossa vontade para que ele funcione melhor. Então, busquemos o registro feito aqui pelo nosso benfeitor Manuel Filomeno como um alerta a todos nós de buscarmos analisar se nós não estamos também, de alguma maneira, praticando este suicídio indireto, reduzindo o tempo de vida do nosso corpo e, portanto, o tempo de permanência previsto na nossa encarnação aqui no planeta, no ambiente onde Deus nos colocou. Dentro desses alertas, nós estaremos, então, dando a nós mesmos uma prova de alto amor, estaremos dando à nossa família uma prova de amor a eles também, porque permaneceremos mais tempo com eles nesta convivência construtiva e educativa que nos reuniu aqui na Terra, e desta forma seremos vitoriosos sobre as injunções do mundo, porque o nosso mundo interior estará mais pacificado, com os nossos deveres retamente cumpridos e, portanto, em paz conosco mesmo. Rogamos a todos muita fortaleza íntima, sempre amparados na figura de Jesus, que declarou-se ser o caminho para chegar-se a Deus,
conhecendo e estudando cada vez mais o seu Evangelho, hoje trazido e revivido pela doutrina espírita, para que tenhamos, como ele mesmo disse, vida em abundância. Com isso, deixamos o nosso desejo de muita paz a todos os irmãos que nos acompanham. Obrigada, Lincoln, pelas sempre muito oportunas e profundas considerações, reflexões. É um tema realmente muito grave e importante. Até o Laus fez um comentário aqui, as fugas do casamento são graves, e realmente, porque infelizmente nem todos fomos educados para as responsabilidades do casamento. A maioria ainda pensa no casamento como a realização de uma fantasia, como que o outro nos complete, o outro nos faça feliz, e nós sabemos muito bem, né, diante dos conhecimentos espíritas que temos, que casamento é muito além de tudo isso, é compromisso, é renúncia, é construção do amor, como o Laus falou também, da amizade. Então, é um excelente laboratório para que a gente possa burilar a nossa alma no resgate de importantes débitos. Com isso, encerramos, então, o capítulo 1 deste livro maravilhoso, com todos, o benfeitor Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Franco, com votos de muita paz a todos e que possamos nos reencontrar na semana que vem. Até lá!